Hoje vamos falar de alfabetização matemática adaptada para pessoas com autismo, síndrome de Down e deficiência intelectual. Eu sou Cláudia Rego, sou professora, psicopedagoga, especialista em educação especial e criadora do método AFA, um método de alfabetização adaptada para pessoas com deficiência e dificuldades de aprendizagem. E hoje nós estamos aqui para falar sobre alfabetização matemática. Por que aprender a ler não garante aprender matemática? Vamos conversar sobre isso? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar sobre alfabetização matemática. Por que aprender a ler não garante aprender matemática? Você sabe a resposta? Aprender a ler é um processo e aprender matemática é um outro processo. E a gente não pode confundir os dois, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Os dois são importantes? São. Os dois se ajudam e se complementam? Sim. Mas quando nós estamos falando de alunos, de filhos, de pacientes com deficiência ou dificuldades de aprendizagem, o caminho precisa ser intencional, com vínculo, com planejamento, com responsabilidade para que as coisas aconteçam. E nós precisamos sim distinguir, olhar para cada um com o olhar que ele merece. E aí eu começo essa aula trazendo para aqui ela, a professora Elisângela Cardoso. Quando nós falamos de alfabetização matemática adaptada no AFA, nós estamos falando também da Proelis. Quem é a Proelis? É alguém que caminha comigo no método AFA, trazendo todo o conhecimento de matemática. Então, por isso eu, Cláudia, posso estar aqui sim, trazendo de uma maneira simplificada, fazendo com que isso se traduza para você levar para o ambiente onde a pessoa que você veio aqui buscar conhecimento para ensinar está, mas que essa matemática chegue traduzida, chegue simplificada, chegue com prática, com materiais reciclados de baixo custo, como o Proelis costuma dizer, para que a gente aprenda o que a gente precisa. E hoje nós vamos falar sobre alfabetização matemática. Por que aprender a ler não garante aprender matemática? Como a base matemática se constrói após a alfabetização da leitura? Por que após a alfabetização da leitura, Cláudia? Porque durante o processo de alfabetização adaptada para aprender a ler e escrever, nós trabalhamos sim caminhando com os processos básicos da matemática, mas em caso de crianças com deficiência ou dificuldades de aprendizagem, dá para abrir um espaço quando a gente precisa fazer intencionalmente e que isso não aconteceu nos anos escolares normais e é uma criança que na escola já passou da sala do primeiro ano e não está alfabetizada. Já passou da sala do primeiro ano e não faz pequenos problemas matemáticos. O que é que a gente precisa fazer? Trazer este aluno, este filho, este paciente para perto para ensinar com intencionalidade. Quando nós falamos de crianças com deficiência, nós precisamos considerar que menos excesso vai dar sempre bons resultados. Então, a gente faz intencionalmente a alfabetização adaptada para, já no processo de leitura básico, nós nos aprofundarmos na matemática que a gente deseja, que é a básica, fazendo as continhas, fazendo os pequenos problemas matemáticos. Mas antes, tem muitas coisas que precedem. Por isso, a gente precisa ter cuidado. Se você é mãe ou professora de uma criança com deficiência intelectual, síndrome de Down ou autismo, e já percebeu que ela aprendeu a ler, já está ali no processo básico da alfabetização, o tatu e a bola, já está nesse processo, mas você olha e ela ainda trava na matemática. Cláudia, não avança. Será que eles não aprendem matemática? Eu lembrei agora de uma mãe antiga, já com um filho adulto,
mas que quando ela me encontrou, ela disse, que bom que você trabalha a alfabetização adaptada. Eu consegui alfabetizar o meu filho, mas a matemática eu não consegui. Será que eles aprendem, Cláudia? E aí essa dúvida seguiu comigo e eu tinha essa dúvida em relação à minha filha. Até que eu fui construindo, até que eu encontrei a professora Elisângela Cardoso, até que eu aprendi a entender e interpretar os 7 processos mentais que a Proelis tanto nos ensina e fui percebendo Maria Alice evoluindo e hoje ela faz pequenos problemas matemáticos. Você vai ver aqui, nessa aula eu vou trazer para você ela fazendo pequenos problemas matemáticos. Mas antes a gente precisa entender por que que trava. Se seu filho trava na matemática, essa aula é para você. A alfabetização matemática é diferente da alfabetização da leitura. Elas se ajudam, mas são coisas diferentes. Para que eu preciso aprender que são coisas diferentes? Para que eu trate cada uma com o carinho e a responsabilidade que elas precisam. Aprender a ler. A alfabetização da leitura ensina a decodificar símbolos fonéticos. 26 letras e eu vou decodificar cada símbolo desse, entendendo que letra tem som, letra tem traçado, letra tem nome. E quando eu vou aprender matemática, a alfabetização matemática precisa ensinar a compreender relações antes de simbolizá-las. Eu preciso compreender relações. Eu preciso manipular objetos. Eu preciso entender sobre o que eu estou fazendo. Quando eu vou para o mundo primeiro do relacionamento, das relações, antes do símbolo, do número 5, do número 3, aí eu aprendo a matemática, aprendo de verdade. Aprender a ler é o quê? Antes da leitura fluente, a criança precisa ouvir sons, diferenciar sons, associar som e letra, decodificar, compreender. E isso é progressivo. Esse é o processo de aprender a ler. Aprender a ler é como construir uma ponte. Primeiro o som, depois a letra, depois a palavra, depois a frase e depois o texto. O processo da matemática vai por um outro caminho que a gente precisa aprender. A alfabetização matemática é um processo de construção de significado. O que significam 3 tampinhas? O que significam 8 bolinhas? Como eu tenho 8 bolinhas e divido em partes iguais para mim e para o meu amigo? Não é uma decodificação simbólica de uma letra que tem traçado, som e nome. É uma construção de significado. A alfabetização matemática do AFA não começa no número formal. Não é, ele sabe de 1 até 10, ele sabe de 1 até 20. Mas na organização mental do mundo, para entender o que é saber de 1 até 10, o que é saber de 1 até 20. O 5, escrito no papel, não é quantidade, ele é apenas um signo gráfico. E enquanto apenas signo gráfico, ele fica sem sentido. Aí trava, aí não vira a matemática que a gente deseja, para a compreensão de mundo, para a organização de pensamento. Se a criança aprende que esse desenho aqui se chama 5, mas não entende o que são 5 objetos, que 5 é mais do que 3, que 5 pode ser dividido, que 5 inclui o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, ela aprendeu só o signo gráfico, o traçado do número que você ensinou para ela que aquilo é o 5, mas está sem sentido. Então, ela ainda não aprendeu a matemática. Aprender matemática, segundo um autor que a gente usa muito no método AFA, porque Proelis é quem traz para a gente todas as bases
dos ensinamentos, que eu não vou dar os nomes completos ainda, a gente vai aprendendo devagarzinho, mas dos ensinamentos de Sérgio Lorenzato, que é um autor que defende que na infância a matemática não começa no número formal, mas na organização mental do mundo. E aí Lorenzato diz para a gente, antes da formalização do traçado lá do número 5 no papel, ensine classificação, comparação, correspondência, seriação, sequenciação, inclusão e conservação. Então, o que é que a gente aprendeu? Que aprender a ler é diferente de aprender matemática. Se complementam, um reforça o outro, porque tem coisas embutidas. Mas ter coisas embutidas não significa que você não precisa saber qual o caminho da alfabetização da linguagem, de aprender a ler e escrever, e qual o caminho da alfabetização à matemática. Cláudia, existe uma alfabetização matemática? Sim. Nós precisamos construir as bases. Tem coisas para serem feitas antes, para que eu chegue com a responsabilidade para aprender matemática. Para a gente revisar, aprender a ler. A alfabetização da leitura ensina a decodificar símbolos fonéticos. Aprender matemática é diferente. A alfabetização matemática precisa ensinar a compreender relações antes de simbolizá-las. Aprender a ler não garante aprender matemática. E o que a gente precisa entender, quando a gente fala que antes nós precisamos fazer relações, classificar, comparar, fazer sequenciação, seriação, que nós vamos trabalhar com tampinhas, que eu vou dar exemplo para vocês, que vocês podem ter em casa e ficar amigos do seu pote de tampinhas. Olha o meu, eu tenho 2 desses. Fora os sacos de tampinhas que eu tenho, mas esses 2 é para ficar bonito ali para a gente. Então, nós precisamos aprender a fazer essas relações. Em crianças com deficiência intelectual, síndrome de Down e autismo, garanta que o aprendizado da leitura e da escrita e a alfabetização matemática sejam processos intencionais, planejados e eficazes. Por quê? Porque com essas crianças, na fase escolar da educação infantil, nós costumamos entender a educação infantil como um período brincante, colorido, divertido. Ele é para ser assim. Na educação infantil, eu estou desenvolvendo habilidades, eu não estou aprendendo os conteúdos técnicos que serão ensinados, como ciências, história, geografia, de maneira formal, com conteúdos formais, no Fundamental 1, 2 e ensino médio. Na educação infantil, coisas de ciências, história, geografia, matemática, português aparecem, mas aparecem como desenvolvimento de habilidades. Quais são essas habilidades quando a gente fala em matemática? É na educação infantil que eu vou lidar com brincadeiras, recursos pedagógicos, atividades que me levem a entender sobre classificação, comparação, seriação, inclusão, conservação, para que eu chegue na sala do primeiro ano com essas bases. Por isso precisa ser intencional, planejado e eficaz. E por isso a gente precisa ter cuidado com as crianças que na educação infantil, por alguma dificuldade própria ou da deficiência ou de alguma neurodivergência, essa criança ou falta muito, ou fez uma cirurgia e ficou meses sem ir à escola, ou chega mais tarde porque precisa de horário reduzido e sai antes. Nós ficamos com um processo fragilizado e fragmentado na educação infantil. Se eu não tenho esse cuidado de entender intencionalmente o que está sendo construído, eu corro o risco de não construir nada, de ficar fazendo atividades soltas, acolher o aluno, fazer a inclusão social e não fazer a inclusão pedagógica. Precisamos ter muito cuidado com isso. Evitar excessos não é sobre quantidade, é sobre qualidade, é sobre intenção. Como é que a gente faz isso, Cláudia? Brincando. E aí, cada aula nossa terá essa sessão de brinque e aprenda com o AFA. E nesta aula, o que é que a gente vai fazer? Sempre serão brinquedos simples,
com recursos de baixo custo, com tampinhas, com recicláveis e coisas simples e potentes. É isso que eu vou ensinar para vocês aqui agora. Com uma cartela com etiquetas que você mesmo vai fazer colorido de 0 a 10. Você pega os pratinhos e em cada centro do pratinho vai ter uma etiqueta dessa numerada. Quando eu pego tampinhas e peço que no pratinho onde tem o número 4, a criança coloque 4 tampinhas, eu estou ensinando para além do signo gráfico. Eu estou dando contexto. E aí, o que é isso, Cláudia? Parece tão simples, eu vou pegar só números, pratinhos, tampinhas. O que é que uma brincadeira dessa pode fazer? E você, na simplicidade, está potencializando, colocando combustível nessa matemática do futuro. Que porque você está construindo as bases agora, você vai chegar bem lá. Estimula a aprendizagem dos números de forma concreta e divertida. O número deixa de ser um símbolo abstrato e passa a representar algo real. A criança entende que 5 não é apenas um desenho. Os 5 são objetos reais, as 5 tampinhas. Isso fortalece a base da contagem real, a estrutura da adição futura e a organização lógica. Antes do número existir no papel, ele precisa existir na experiência da criança. Essa é a riqueza do que você veio buscar na aula de hoje. Não é só e apenas contar até 10, fazer continhas de maneira mecânica. Nós precisamos compreender o que estamos fazendo. E para isso nós precisamos conversar com a criança sobre. Por que neste prato você colocou 5 tampinhas? Mas nesse só tem 3. Por que aqui tem 3? Essa matemática que precisa ser mediada, precisa ser intencional, para ter alguém que dialogue junto, porque aí tudo fica mais fácil a partir das relações e isso amplia a organização do pensamento. E é tudo o que a gente quer, estimular crianças com deficiência ou dificuldades de aprendizagem, só que de uma maneira leve e brincante. Será que esse processo todo que eu trouxe aqui, de uma maneira tão simples e básica, é válido? Será que quando nós começamos na base e caminhamos com segurança, com avanços concretos, sem ficar rodando em círculo, sem ficar dando tarefinha fácil, sem pegar aluno do 4º ano para dar tarefa do 1º ano, quando é intencional e planejado e é um caminho e tem um método, será que o processo chega de verdade? É isso que eu quero que vocês vejam agora. Essa é a minha filha, Maria Alice, hoje com 14 anos, aí ela devia estar com 12, 13 anos, já construindo os pequenos problemas matemáticos. Então, vamos assistir Maria Alice para a gente ver se todo esse caminhar, quando a gente constrói uma base sólida, chega ou não chega, Cláudia? Vejam junto comigo. Olá, amigos do AFA, vamos estudar matemática. Na sala tem 3 meninos, 2 meninas. Quantos alunos tem na sala? Um, dois, três, 4, 5. Na sala tem Fez sentido? Dá para chegar? É sobre isso. É na simplicidade, com coisas pequenas, brincando com tampinhas, que eu estarei sempre aqui com você, trazendo novidades, trazendo dicas, para que exatamente a gente vá entendendo devagar. Hoje nossa missão foi falar sobre alfabetização matemática, porque aprender a ler não garante aprender matemática. E nós vimos que eu aprendo a ler fazendo decodificação. E quando eu vou para o processo das bases matemáticas, eu preciso fazer relações. Eu preciso, antes de pegar o número e traçar, eu preciso brincar,
relacionar e compreender para classificar, comparar, incluir, conservar. Eu desejo, do fundo do coração, que eu tenha contribuído. Você aprendeu algo novo? Coloca aqui embaixo nos comentários que eu passo para te ler. E agora é aquela hora em que eu te peço, com todo carinho, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa aula quando você terminar de assistir. Porque a inclusão que nós tanto desejamos, merecemos e temos direito também passa por você. Seja o vento que espalha a mudança. Fiquem com Deus e até um próximo encontro.